Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o platô do emagrecimento e todas as dificuldades que ele traz para esse processo. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber mais uma vez Gabriel Aires, que é médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em medicina de família e comunidade pelo Centro Universitário do Espírito Santo, a Unesc, e sócio fundador da Outlive. Gabriel, obrigado pela sua participação, meu amigo. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. É muito legal estar aqui com você hoje para a gente discutir esse tema que muita gente tem dúvida, né? Com Então, certeza. obrigado pelo convite aí. Show de bola. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Bom, se você aí de casa luta contra o sobrepeso com a balança ou já tentou emagrecer, provavelmente você já passou por esse momento ou por essa história. Você começa com motivação, entra pra academia, começa uma dieta, perde peso, mas quando vê, parece que a balança estaciona, para de descer o peso e aí você começa a se sentir ansioso e começar a pensar: poxa, o que será que eu tô fazendo de errado? Hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante no processo de emagrecimento e que traz muitas dúvidas, que é o próprio platô. E não apenas definir o que é um platô verdadeiro, mostrar para você como existem variações normais no nosso peso, mas principalmente te ajudar a sair desse momento sem ansiedade, sem radicalismo e principalmente sem abandonar o processo, que é o mais importante. E até para começar o nosso papo, Aires, acho que antes de falar de platô, a gente precisa falar sobre a normalidade do nosso peso. Realmente existe uma variação normal do nosso peso ao longo dos dias? Como é que a gente consegue medir isso? Existe e ela é extremamente importante. Eu vou começar com aquela que acontece em homens e mulheres e que eu vejo sendo uma das mais importantes ali na variabilidade. Bem, nossa energia, a gente precisa de energia para o nosso corpo mover, Uhum. né? Igual um carro precisa de combustível. A energia mais imediata que nossas células utiliza é a glicose. Só que, às vezes, a gente precisa estocar a glicose para que a gente consiga utilizar, quando ela não está tão disponível assim na nossa corrente sanguínea. A forma de estocar a glicose é por meio de uma outra substância que a gente chama de glicogênio, né. São os estoques de glicose que a gente tem no nosso corpo. Esses estoques, eles são majoritariamente eles se encontram majoritariamente no nosso fígado e nos nossos músculos. No nosso fígado, a gente vai ter ali de 80 a 100 gramas de glicogênio. E nos nossos músculos, de 300 a 500 gramas. Então, em geral ali, né, se a gente tiver com o estoque completo, vai dar 600 gramas. O ponto é que o glicogênio, ele se depleta muito rápido, ele diminui muito rápido e ele aumenta muito rápido, né. Se eu fiz um jejum, por exemplo, o glicogênio do fígado rapidamente ele se esgota. Se eu voltei a fazer uma dieta com mais carboidrato, ele volta a aumentar. Se eu fiz um exercício extenuante, eu vou depletar o glicogênio do músculo. E se eu fiquei mais parado, ele fica ali tranquilo. Aí vocês podem perguntar, né, o pessoal pode perguntar aí em casa: "Ah, mas isso aí vai variar então o quê? 600 gramas no máximo, né?" Só que não. Por quê? O glicogênio, ele tem uma propriedade que a gente fala que ele é ele puxa água, né, falando numa linguagem mais leiga. Ele puxa água. Então cada grama de glicogênio que a gente tem vai puxar de 3 a 4 gramas de água, né. Então, por exemplo, se eu tenho 600 gramas de glicogênio estocado, eu vou ter ali 2.400 gramas, 2,4 kg de água associado a esse glicogênio. Então, o nosso peso ali, por variações de glicogênio, ele pode variar de 1 kg a 3 kg por conta dessa mudança nos estoques de glicogênio, né. Perfeito. E, por exemplo, quando a gente olha para mulheres, as mulheres elas têm também outras coisas que acontecem no próprio ciclo, mesmo que elas não mudem tanto a rotina delas, que influenciam nessa diferença de peso. O que é mais importante nesse processo para elas? Nossa, o ciclo menstrual realmente ali é algo que as mulheres têm muita dúvida e as pacientes mulheres, elas geralmente elas se queixam disso, porque elas se percebem inchadas, né. Então vamos lá, ó. O ciclo menstrual, a gente tem ali fase folicular, né, ovulatória e lútea, né. No final da fase, que é quando
que é basicamente 10 a 7 dias antes da mulher menstruar, ela começa a ter variações hormonais importantes, né? Você tem a alta de um hormônio chamado progesterona, né, que aumenta a temperatura da mulher ali e por estar gastando energia, acaba aumentando a fome compensatória, a mulher come mais. A gente tem também aumento de estrogênio, que retém sódio, e o sódio puxa água também, então retém líquido, né? E os nossos vasos sanguíneos, né, para quem não sabe, a gente fala que são vasos fenestrados. Tem uns buraquinhos. Não é como se fosse uma mangueira de jardim. É como se tivesse alguns buraquinhos. E no período menstrual, nesse finalzinho ali, né, de 10 a 7 dias antes, esses buraquinhos eles aumentam um pouco. E aí o líquido que era para ficar dentro do vaso sanguíneo fica entre as células. E aí que vem o inchaço, né? A mulher se sente inchada. E ela realmente fica um pouco inchada por conta desse aumento da permeabilidade capilar que a gente fala, que são esses buraquinhos aumentando ali. Variação na prática: 500 gramas a 2 quilos em poucos dias, tá? Então, se você está nesse período aí de 7 a 10 dias antes da sua menstruação, pode saber que grandes variações provavelmente têm a ver ali com o seu ciclo menstrual. Perfeito. E, cara, como é que a pessoa, por exemplo, consegue entender essa variação de peso? Porque muita gente fala assim, poxa, eu até me peso com uma certa frequência, mas isso é normalmente uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. E, cara, é muito difícil da gente conseguir identificar um padrão quando a gente tem análises tão espaçadas assim. Como é que a gente precisa fazer? Realmente o melhor é se pesar todos os dias? É pesar várias vezes ao dia? É observar o peso de cada dia ou a tendência que a gente tem ao longo do tempo? Exato. Assim, é aquela questão, né? O que a maioria das pessoas fazem? Elas vão lá, se pesam, vê o número da balança, assim, ó, 81. Vai lá, pesa outro dia, 82. Aí pesa no 80, pesa 82 de novo, pesa 83. Quando chega no 83, ela fica totalmente frustrada e acha que o peso não tá baixando. Só que o peso ele sempre varia. Ele sempre vai ter essas variações de um dia para o outro. Se você não acompanha seu gráfico, de preferência diariamente, né? Você não consegue perceber essa tendência. Porque o peso ele vai variando, mas cada vez, se você está numa dieta correta, com hábitos corretos, o seu peso ele vai variar cada vez mais em faixas menores. Então, se hoje ele varia de 83, entre 82 e 83, daqui a 2 semanas, né, um mês, ele está variando entre 80 e 81, depois 78, 79. Mas se a gente fica só atento ao número da balança, é fácil se frustrar. É bem fácil se frustrar. Então, a pesagem diária, ela gera dados pra gente entender a tendência do nosso peso. A gente está caminhando para um platô? A gente está caminhando para um aumento do peso? A gente está caminhando para uma queda legal? A gente está em direção à nossa meta? Então, essa pesagem diária tem esse efeito que é bem positivo ali da gente conseguir ter dados para ver a nossa tendência de peso, que é, para mim, o mais importante. Perfeito. E emagrecimento, então, não é um gráfico linear. Ele não acontece, por exemplo, de cima para baixo de forma contínua. Porque muita gente fala, você fazendo essa dieta vai emagrecer 500 ou 600 gramas por semana. Isso não acontece de forma linear. A pessoa pode aumentar um pouco, diminuir um pouco, mas o mais importante, no fim das contas, é ela perceber essa tendência de diminuição. Exatamente, exatamente. Até a pessoa que está na dieta mais saudável possível, né? Vamos supor que ela siga sempre essa dieta. Não é uma linha reta, não é um gráfico de função linear, né? Na matemática a gente fala até que é uma função exponencial de expoente negativo. O que é isso, doutor? Que bagunça é essa que você falou aí agora? É uma linha que ela vai se atenuando com o tempo. Porque se não existisse isso, por exemplo, e a gente mantivesse sempre a mesma dieta, ia chegar um momento que a gente está no peso zero. Exato. Né? Manter a mesma dieta por alguns anos ali, tá sempre descendo, vou chegar no peso zero eventualmente. Isso a gente sabe que é impossível de acontecer, né? Então, assim, o nosso organismo, ele vai fazendo adaptações, né? Você pegar a fórmula ali, por exemplo, de Mifflin-Santiago ou Harris-Benedict para calcular
a taxa de metabolismo basal, que é o tanto que a pessoa consome, que ela gasta de energia ali, usualmente, vai levar em consideração o próprio peso que a pessoa já tem. Então, quanto mais peso você perde, mais difícil perder mais, né? Como se fosse assim. Então, acontecem várias adaptações no nosso metabolismo, né? Então, por exemplo, o nosso organismo, quando a gente está na dieta, por exemplo, ele não foi criado para gastar energia, né? Ele quer economizar o máximo possível. Então, se comecei uma dieta, ele entra no estado de alerta. Opa, vamos economizar as coisas aqui, né? Então, ele acaba te atrapalhando um pouco na perda de peso, assim, nesse sentido, né? O que ele faz? Ele diminui a geração de calor do seu corpo. E calor é energia, né? Então, você acaba gastando menos energia. Ele diminui o que a gente chama de NEAT, né? Que é o gasto relacionado a atividades não exercitantes, né? Que você você vai acabar se movimentando menos, né? Vai acabar fazendo menos coisas inconscientemente. Questão da tireoide também, né? Que o pessoal fala. Diminui a conversão do hormônio ativo da tireoide, que é o T4 em T3, e isso diminui esse metabolismo também. E assim, é uma série de adaptações, né? A própria célula, né? Você tem ali na mitocôndria, que é a usina elétrica da célula, né? Ela acaba ficando mais eficiente. Nossa usina elétrica fica mais eficiente. Ela aprende a fazer a mesma coisa gastando menos energia. E aí, em vez de você queimar X calorias, aquele tanto de calorias, sei lá, queimei 2.000 calorias, exemplo. Você passa a queimar 1.800, 1.600, 1.500, cada vez a queimar menos calorias. Então, o platô nada mais é do que isso, né? No início, o sistema tá a todo vapor. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Aí ele começa a entrar no estado de alerta e fala assim, opa, vamos adaptar, até que chega um momento que ele fica estável, né? E aí, quando essa estabilidade fica ali por pelo menos 4 semanas, a gente chama esse período de platô, né? Perfeito. E é até importante o pessoal entender que, além de todas essas adaptações metabólicas que a gente tem, e que, obviamente, justificam o platô, até porque você tem o mesmo hábito alimentar que você estava tendo ali com déficit calórico. Se você gastava 2.000 calorias e você consumia 1.800, você estava em déficit calórico. Agora, chega um momento em que essas adaptações vão fazer com que você comece a gastar 1.700 e consumir 1.800. Então, você para de emagrecer. Agora, talvez um outro ponto que a gente já citou algumas vezes aqui e que é a grande dificuldade quando a gente começa a emagrecer é o próprio apetite. Porque além dessa adaptação metabólica ela ser mais acentuada do que a quantidade de peso que a gente perdeu, que é a adaptação metabólica mesmo que a gente chama, né? Porque, poxa, termogênese adaptativa. Eu esperaria consumir mais calorias do que eu realmente estou consumindo hoje porque eu perdi aquele peso. Ainda existe a questão do aumento do apetite, em que a pessoa ela tende a comer mais. E se ela não se precaver, não tomar decisões em relação a isso, ela pode até voltar a ganhar peso. E é por isso que o efeito sanfona ele acontece, né? Se a pessoa para de prestar atenção e está com mais fome, ela vai comer mais e, consequentemente, ela não vai emagrecer. Aí vem a frustração, porque ela olhou na balança e o peso está maior, e é quando ela abandona o processo. Exato. E esse talvez seja o grande problema de tudo, né? Exatamente. A gente fala ali que o efeito sanfona ele tem muito a ver com o ciclo de motivação e desmotivação. E quando a pessoa não se pesa todos os dias, por exemplo, ela não consegue saber o momento em que isso está acontecendo. Quando a gente tem o hábito de acompanhar nosso gráfico de peso, acompanhar nossas medidas, né, seja, por exemplo, a circunferência abdominal ou o peso mesmo, a gente acende um alerta quando a gente vê que está fugindo, né? Então, assim, depois do Natal, do Ano Novo, por exemplo, muitos pacientes falaram comigo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa porque eu ganhei 2 quilos nesse final de ano. Sem Ganhei. ver. Sem ver, né? E aí, assim, quando ela quando ela percebe isso, ela fala assim, opa, tem algo errado. Se eu não me peso, se eu não tenho medidas que eu acompanho, fica muito fácil eu deixar pra lá e quando eu perceber, eu já tô 10 quilos mais pesado, Uhum. né? Já tô com um acúmulo de gordura extremamente alto pros meus padrões, pro que eu queria estar, né? Então, a gente tem muito esse efeito aí, de que a gente, metrificando, a gente evita esse efeito sanfona desde que a gente faça correções de rota eventuais.
Perfeito. E é basicamente o que a gente fala, né? A gente só consegue influenciar aquilo que a gente mede. Sim. Só consegue atuar naquilo que a gente conhece e sabe que está acontecendo. E aí o registro do peso diário, ele vem com esse intuito. Mas e as pessoas, por exemplo, que muitos de casa já relataram, que sentem ansiedade com a pesagem diária? Por que que isso acontece? É talvez uma questão mais de entender que aquele peso, aquele valor é apenas um valor? Ou é mesmo entender que o peso vai variar, é normal isso acontecer e o que ela precisa é observar essa tendência? Exatamente. Como a gente bem disse ali, o peso ele vai variar muito, né? Vai depender do seu conteúdo intestinal, vai depender do líquido que tem na sua bexiga, né? Da urina ali, vai depender da roupa que você está usando, vai depender de um monte de coisa. Do glicogênio, como a gente bem falou, do ciclo menstrual. Então, esse peso ele varia. E como eu sempre digo, né? Muitos profissionais vão falar assim: olha, não faça pesagem diária porque isso vai te deixar ansioso. E realmente deixa algumas pessoas ansiosas porque a pessoa não se acostumou com a variabilidade dos números na balança, né? Não acompanha o gráfico delas ali. E quando você não acompanha o gráfico, né? Essa pesagem diária, essa flutuação toda do peso pode te deixar realmente ansioso. Pode te deixar assim: ai meu Deus, não quero, eu não fiz as pazes com a balança, isso aqui me deixa, assim, muito mal. Mas isso é no início. Depois que você se adaptou a essas mudanças, entende essas mudanças, os benefícios são claros, né? Sempre falo desses benefícios, né? Sempre falo que, cara, você se pesando todos os dias ali, você consegue ver seu gráfico, ver suas tendências, ver para onde seu peso está caminhando. Se você não se pesa, como é que você vai saber que, por exemplo, tem um dia que ele é pior que o outro, tem um dia que você está repetindo um hábito que não é tão legal? Então a gente precisa conseguir enxergar esses padrões, né? E estatística é tudo sobre qualidade e quantidade de dados. Uhum. Você só consegue fazer previsões, né, estimativas, vamos dizer assim, com dados suficientes. Se eu me pesar 2 vezes no ano, qual é a chance de um fenômeno aleatório acontecer, né, que fez com que meu peso ficasse maior? Altíssima. De semana em semana também. Tem, por exemplo, tô medindo todo domingo. Qual é a chance de domingo eu estar fazendo alguma coisa ali que faça o meu peso estar deturpado? Ou de um domingo específico, por exemplo, ter tido confraternização e no outro não? Altíssima. Quanto mais dados eu coloco para os meus modelos estatísticos, mais fácil fica, menor se torna, na verdade, a importância das variações de um dia para o outro. Uhum. E é muito importante para um profissional fazer essa análise, né? Então, todo dia ali, a pessoa está se pesando, se pesando, se pesando, se pesando, aí eu consigo falar com mais certeza que realmente, você está em um caminho positivo. Você está em um caminho que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Ou, seus dados aqui estão me falando que você está querendo entrar num platô. A gente vai ter que ver alguma coisa ali sobre sua dieta, sobre seu comportamento. Ou então, esses dados que você me fornece estão falando que você está ganhando peso ali. O que está acontecendo? Né? Então, é altamente recomendado que a gente passe por um processo de adaptação, de fazer as pazes com a balança ali, de que, nossa, isso aqui é só um número, né? E aí, assim, a gente pode até falar de várias formas a gente lidar com essa variabilidade, né? Então, assim, é algo que realmente faz total diferença. Perfeito. Eu acho que esse ponto que você trouxe, por exemplo, ali, de relevar números pontuais e observar mais uma tendência, a gente vê isso, por exemplo, até, sei lá, mercado financeiro, né? Sim, Se eu olho, por exemplo, um ativo em um dia e ele caiu 5%, eu posso falar, nossa, esse ativo é muito ruim, eu não vou comprá-lo e tudo mais. Só que quando você olha a tendência do último mês, dos últimos 5 anos, ele caiu 5% hoje, mas do ponto inicial até agora ele cresceu 300%. sim. Ou seja, não quer dizer que ele é um ativo ruim, ele apenas teve um evento que pode ser até aleatório que fez com que ele caísse naquele momento. Time de futebol, você olha lá, poxa, meu time ganhou de 5-0. Nossa, o time é excelente, mas você vai ver, ele perdeu as últimas 10 partidas. Poxa, Sim. tem alguma coisa que está errada ali. Então, realmente ter esse olhar mais no longo prazo é algo que realmente muda, inclusive, a relação da pessoa com a balança e até mesmo traz para a pessoa a condição de entender como comportamentos ruins dela vai ter
um espelho, basicamente, no peso que ela tem. Poxa, se eu tô ali no final do ano e eu continuei me pesando todos os dias, mas eu sei que eu comi mais do que eu deveria, é óbvio que o peso vai estar maior. Sim, Não tem como o peso estar menor se eu comi mais do que eu deveria naqueles dias. Então isso traz até uma liberdade da pessoa de entender que os hábitos bons vão ajudar, os hábitos ruins vão prejudicar, e ela pode ir adaptando isso ao longo do tempo. E se ela se pesa todos os dias, acaba essa sensação de que, sim, poxa, engordei 10 quilos sem ver. Sem ver por quê? Porque você não estava se pesando. Porque se você exato. tivesse, quando você tivesse engordado 1 quilo, você já acenderia um alerta. Poxa, engordei 1 quilo. O que eu tô fazendo de errado aqui? Até porque a gente precisa tirar um pouco desse comportamento que o pessoal tem de achar que perder peso, melhorar nossa saúde é responsabilidade de outra pessoa. Não, é nossa. A gente precisa influenciar esse processo. E a primeira coisa é entender o que está acontecendo. E aí a pesagem diária vem nesse sentido. Mas falando já do processo de platô, Aires, a gente vê muita gente falando assim: poxa, eu faço tudo certo, eu faço tudo da forma correta, e mesmo assim eu não consigo emagrecer. Eu parei de emagrecer. Quando a gente olha essas pessoas, quais são os principais erros que elas estão cometendo para que elas não estejam num platô verdadeiro? Existem coisas, por exemplo, que podem fazer com que o peso não desça, mas que não estão relacionadas a essas adaptações metabólicas que acontecem? Então, falar um pouco sobre o falso platô, né? Primeiramente, o falso platô a gente tem que ver questão de temporalidade, né? Doutor, eu tô no platô. Você vai ver a pessoa tá uma semana com o peso variando ali. É absolutamente normal, né? Ah, doutor, meu peso ele não cai. E assim, né? Você mudou o hábito, algum hábito? Agora eu comecei a academia. É, vai ter alteração ali dos seus estoques de glicogênio, vai ter alteração ali do, da própria massa muscular, né, da pessoa. Então, assim, nem sempre o número na balança vai indicar um platô verdadeiro, Hum, né. Então a orientação que a gente sempre dá é que as pessoas, por exemplo, vejam outras coisas também além da própria balança, né. Então, por exemplo, você pode tirar uma foto com a mesma incidência de luz, com a mesma roupa, no mesmo lugar, na mesma posição e comparar, de um mês para o outro. Você pode ver se uma roupa sua que estava, bem apertada ficou mais larga, uma roupa que você não entrava mais entra. Você pode medir sua circunferência abdominal e ver se ela tá como que ela tá variando. Então, assim, muitas vezes o platô, ele é um falso platô, né. Então, essa eu não sei se respondi a pergunta, mas basicamente o que eu vejo de erro ali que o pessoal faz é na interpretação. Interpretar que está no platô, quando na verdade a variabilidade é a variabilidade esperada pro contexto que a pessoa está seguindo, né. perfeito. Não, e é exatamente isso. Você respondeu bem, porque muitas vezes a pessoa acha que o peso é a única variável que ela pode analisar. E você falou muito bem, talvez, do processo da academia, né? Sim, Quando a gente tá ali fazendo exercício físico, existem coisas que podem até, que a gente já conversou algumas vezes, atrapalhar no processo de emagrecimento, que é, poxa, um exercício físico extenuante, ele vai trazer mais fome para a pessoa também. Então o exercício ele é muito mais um benefício na manutenção do peso do que em perder peso em si. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Porém, é óbvio que ao fazer exercício no longo prazo, você vai mudar a sua composição corporal. sim, E mudando a composição corporal, pode ser que você tenha mais peso, porém menos percentual de gordura. sim, E aí sua balança ela não vai conseguir te mostrar. E aí vem, por exemplo, a análise através de foto, sim. através de, por exemplo, medidas. Então, assim como a gente faz no mercado financeiro e em outras áreas, a gente traz mais variáveis para serem analisadas e, consequentemente, a gente diminui a influência de uma única variável naquele processo. E se você for ver também um erro muito comum que o pessoal geralmente faz, é não garantir um ambiente consistente nas pesagens. O que que eu quero dizer com isso? Um dia a pessoa pesa com uma roupa, outro dia pesa com outra. Um dia ela pesa ao acordar, outro dia ela pesa de noite. Um dia ela pesa após o café, outro dia ela pesa antes do café. Um dia antes do banheiro, outro dia depois do banheiro. Como que eu faço para ter uma confiança estatística nisso? É bem provável que a variabilidade aumente muito por conta disso. Gente, se eu tomei 500 ml de água, a densidade da água é 1, então 500 ml de água e 500 gramas de água. Então, assim, se eu
pesei antes de beber essa água e depois de beber essa água, eu vou pesar 500 gramas a mais depois, né? Então, quando a gente se pesa, a gente tem que se pesar sob as mesmas condições. Mesmo assim, o nosso metabolismo, né? Falei, por exemplo, do ciclo menstrual, vai ter variações inerentes ali. A gente tem que tentar diminuir essa variabilidade, tendo hábitos mais constantes, tendo medições mais fidedignas, mas entender também que essas modificações no curto prazo vão ser grandes e que no longo prazo, que a gente avalia o gráfico, ele vai ser um gráfico mais constante ali de diminuição. Perfeito. Antes da gente entrar especificamente no platô verdadeiro, eu queria que você trouxesse para o pessoal de casa, já que a pesagem diária acaba sendo um hábito, quais são ali medidas práticas para que elas possam fazer com que esse hábito ele seja mais fácil? Como é que a gente consegue facilitar isso? Como é que a gente consegue realmente transformar a pesagem diária num hábito? Sim. Então, primeira coisa que é uma coisa que até acontece comigo. Eu tenho esse hábito de me pesar todos os dias. Mas eu percebi que, eventualmente, eu falhei na pesagem, né? E quando eu parei para perceber o que acontecia, é porque, assim, a minha balança, ela pode ou ficar no cantinho ali do meu banheiro, do meu quarto, né? Ou ela pode ficar em cima do armário. Muitas vezes, quando ela ficava em cima do armário, eu não me pesava. Eu esquecia. Uhum. E o fato de ficar mais próximo, né? Quando a gente fala de aproximar dos heróis, né? E afastar dos vilões, aproximar dos heróis também pode ser a própria balança, né? Fazer as pazes com ela é querer que ela esteja perto de você ali. Então, uma das formas que eu recomendo ali é assim, deixa a balança num lugar que você vai eh, ter fácil acesso. E torne essa pesagem um hábito como se fosse escovar o dente, né? Então, para você, vai lá, já acorda, né? Vai ao banheiro. Eu tenho algumas recomendações, assim, porque, doutor, tem como você ser um pouco mais objetivo? Tá, recomendações que eu faço de pesagem. Logo ao acordar, né? Acordei, vou pesar. Vai ao banheiro primeiro, não come nada, não bebe nada por enquanto, e sempre com a mesma roupa, né? De preferência, roupa de baixo. E aí pesa lá. Fazendo isso todo dia, cada vez fica algo mais comum para você. E a partir do momento em que você começa a analisar toda a sua trajetória, as pequenas variações, elas se tornam muito pouco importantes porque você vê que já teve um progresso. Eu acredito que o que mais gera ansiedade no pessoal é ver que do ponto inicial não teve progresso. Uhum. Né? Então, assim, eu comecei com 60 quilos e hoje, 2 meses depois, eu estou com os exatos 60 quilos. Isso aí gera ansiedade. Tô pesando, peso outro dia 61. Mas se eu vejo que eu tô no 60 e fui pro 58, aí pesei, tô no 58,5, depois um pouquinho acima, mas ainda abaixo dos 60, minha ansiedade diminui, eu sei que eu já tive progresso, né? Então, realmente, essa questão ali de facilitar esse processo, nada mais é do que acostumar com esse processo e torná-lo um hábito. Tal qual escovar os dentes. Perfeito. E pensando, por exemplo, em outros registros, a gente falou bastante sobre o registro do peso, mas falando sobre o platô, até quando a gente já comentou, se a pessoa mantém um hábito de vida saudável, uma dieta ao longo do tempo, ela vai perder peso, Sim. mas existem adaptações que vão acontecer que vão fazer com que ela tenha até mais apetite. Sim. Se a pessoa não prestar atenção naquilo que ela está comendo, ou até mesmo quantas vezes ela está comendo, é bem possível que o platô exista porque ela está comendo mais do que ela deveria. Sim. Ela não fez uma adaptação na dieta para que ela consiga continuar no déficit calórico. Como é que a pessoa consegue entender isso? Como é que ela consegue registrar as suas alimentações? Registrar a alimentação realmente também ajuda nesse processo? Sim. O registro, ele dá uma claridade, uma clareza para a pessoa muito grande. Por quê? O que eu recebo muito, assim, das pessoas? Doutor, mas eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo e mesmo assim eu não consigo perder peso. Sinto informar. Se você fizesse tudo certo, você estaria perdendo peso. Uhum. Mas o que acontece é que, realmente, muitos dos problemas, eles não estão sendo identificados. Alguns deles são tão difíceis de identificar que mesmo um profissional não consegue identificar.
Eu falo na medicina de família, inclusive, né, aquela questão do 50-50. O paciente é especialista nele mesmo, né? Ele que está convivendo com ele 24 horas por dia, ele que entende os hábitos dele. Então você tem que, primeiro, tentar entender, trazer mais informações ao profissional, por exemplo, do que você está fazendo no seu dia a dia. Então, cara, o que eu tô comendo? Ah, às vezes a gente pergunta, a pessoa trava, né? O que você comeu ontem? Nossa, que faz pergunta difícil não, doutor. E aí, quando ela começa a registrar, ela tem essa resposta na ponta da língua. E a gente consegue avaliar, inclusive, junto com a pessoa, o que é legal, né? O que precisa melhorar, o que tem algum ponto de atenção, o que a pessoa tem que se afastar. Então, o registro, ele, das refeições, inclusive, ele é muito positivo pra gente, porque, basicamente, se a gente for simplificar as coisas, o tanto de peso que você ganha ou você perde depende ali do principal fator, que é a sua dieta. Então, muitas vezes, na verdade, ele depende, né, do que você está comendo. Se você não registra, é muito fácil esquecer e é muito fácil um profissional analisar ao longo do tempo o que você vem fazendo repetidamente que é um mau hábito. Porque às vezes... E aí vem aquela questão também da transparência, né, que eu gosto de falar bastante. Uhum. Que a pessoa ela tem que, mesmo as refeições menores, mesmo as beliscadas, precisam ser registradas para que você tenha essa clareza. Porque às vezes o problema está sendo muita beliscada, muita refeição inconsciente, muita refeição que você está fazendo ali que você não está dando a mínima. E aí muitas vezes as pessoas, mesmo as pessoas que seguem esse processo de registrar, têm uma falha, que é: isso aqui é só um amendoinzinho, não vou registrar não. Por quê que mesmo as beliscadas você precisa registrar? Primeiro é para ter essa noção. Segundo, é que às vezes está beliscando tanto que para você fica desconfortável toda hora ir lá registrar. Você começa a não comer compulsivamente, porque para você o registrar é trabalhoso, né? Então, acaba, inerentemente, te trazendo mais consciência. Então, todos os meus pacientes, eu falo assim: olha, a gente vai firmar um pacto aqui. Você vai ter que se pesar todos os dias, você vai ter que registrar todas as suas refeições. Eu trabalho com dados. Eu não trabalho no achismo. Eu não trabalho falando o que eu acho, né? Eu trabalho analisando você no seu contexto, né? E é exatamente assim que a Outlive atua, né? Princípio. Perfeito. Exatamente. E se você, por exemplo, quer entender um pouquinho como é que a Outlive utiliza esses conceitos, o registro, para fazer você emagrecer de forma mais consistente, você pode aproveitar, inclusive, acessar aqui a descrição do nosso vídeo e aproveitar um período gratuito do nosso Pacto Outlive, que tem justamente como alguns dos compromissos principais o registro diário do seu peso e o registro das suas alimentações. Eu tenho certeza que isso vai mudar completamente o que você já viu sobre emagrecimento. E aí também, quem já está até aqui, por favor, curte o vídeo para que a gente consiga levar esse conhecimento a cada vez mais pessoas. E se não for ainda, se inscreva no nosso canal para não perder todos os outros episódios. Mas, Ares, já entrando no papo, então, do platô verdadeiro. Primeiro, como é que a gente consegue definir isso? Quando é que eu consigo perceber que realmente eu cheguei num platô de verdade? O platô de verdade, a gente começa a falar nele quando, frente a 0 modificações no seu estilo de vida, 0 modificações dos seus hábitos, você se mantém pelo menos 4 semanas ali num peso graficamente estável. Não é a sua concepção de que eu acho que eu tô na mesma faixa, não. Seu gráfico de peso diário tá me mostrando ali que sua tendência é de estabilidade? Se for 4 semanas, isso é uma análise profissional, geralmente. Platô é uma análise profissional, geralmente. Mas a pessoa também consegue fazer em casa se ela tiver conhecimento de análise gráfica, né? Então tá numa tendência ali de manter-se. Opa, a pessoa tem um platô verdadeiro, né? Então, muitas vezes o platô verdadeiro ele vem de hábitos ruins e inconscientes, né? Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela estava no platô verdadeiro e conversando com ela, entendendo os registros dela, a gente via que ela tinha refeições de qualidade pior ali no período noturno e mais no final de semana. E eu perguntei pra ela assim: por que você tem essas refeições? Doutor, a minha rotina ela é muito corrida. Eu não consigo me dispor de tempo
para que eu prepare refeições de qualidade. E aí eu falei assim, você tem como preparar refeições de melhor qualidade e congelar? Ou então deixar em algum horário, se você não gostar de comida congelada, né? Fazer alguma outra forma de preparação ali que fique mais fácil depois de você consumi-la rapidamente, porque você vai chegar no final do dia, no trabalho cansada, e você não vai conseguir pensar em nada mais. Você vai querer comer só o que é mais fácil, e muitas vezes o mais fácil é o ultraprocessado. Uhum. Então, nesse planejamento dela, né, no caso, ela optou pelas marmitas fit. E até é legal, né? Porque ela falou que o filho dela, é mais novo ali, e o marido começaram também a consumir as marmitas fit, aquele transbordamento que a gente fala dos bons hábitos, né? E aí todo mundo na família começou a perder peso também, começou a se tornar mais saudável. Modificando esse hábito e ajustando um pouco ali o treinamento da temperança dela, estalar de dedos, né? Na próxima semana a gente já viu o gráfico mudando o comportamento. Então, assim, ela não estava enxergando o que era problemático por conta de uma rotina extenuante. Mas como ela registrava tudo direitinho, a gente conseguiu avaliar essa tendência, conseguiu ver os problemas e ela conseguiu sair do platô. Perfeito. Isso a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que consegue ali identificar algum problema ruim. E se a pessoa, por exemplo, está fazendo realmente tudo certo? Ela está se alimentando como ela se alimentava antes, ela está consumindo as mesmas calorias que ela consumia antes e nada mudou. Ou seja, ela realmente está num platô de verdade. Quais são os pontos que ela precisa se atentar para continuar perdendo peso, se esse for, lógico, o objetivo dela? Exatamente. Primeira coisa é medir. A gente precisa medir, igual a gente falou. Tendo as medidas, a gente vai ver. Tá lá no seu caderninho, né? Você tá anotando no caderno. Essa refeição aqui, ela foi boa. Você pode pesquisar no Google, enfim. O que você tiver mais acesso ali para conseguir avaliar uma refeição. Né? A refeição foi boa. Isso aqui também. Isso aqui também. Teve beliscada? Não teve beliscada. Né? Tudo tranquilo. Beleza. Depois, tive algum episódio de compulsão, alguma coisa ali que comi alguma coisa mais calórica, né? Não comi algo mais calórico. Você analisou toda ali, né? Toda a sua rotina e não tem nada que você enxergue. Pode ser que as adaptações no seu metabolismo já estejam querendo ali que você mude um pouco a sua dieta, né? Então, assim, às vezes para menos, porque você está sendo muito agressivo e seu organismo começa a lutar contra você para não depletar tanta energia, ou às vezes porque você precisa realmente restringir um pouco mais ali ou pelo menos modificar a qualidade de algumas refeições. Mas via de regra, o que eu vejo é que a minoria das pessoas que com todos os registros e todas as refeições de qualidade, elas ainda não conseguem perder peso. É muito raro, muitíssimo raro mesmo. Mas se eventualmente isso acontece, né, eu recomendo ali uma ajuda profissional que vai te entender. E nesse ponto, eu acho que vale você adentrar no que o pessoal geralmente faz no início, né, que é contar caloria, contar macronutriente, etc. No início, se você tá perdendo peso e tá consumindo tudo direitinho, cara, você tá fazendo tudo certo. Você está em déficit calórico. Não tem como eu perder peso assim, né? Salvo algumas situações específicas, né? Mas geralmente eu não perco peso se eu não tiver déficit calórico. Então, nessas situações, assim, eu não preciso ficar contando caloria se eu já tô perdendo peso. Agora, se eu tô fazendo tudo certinho, comprovadamente, registrado, bonitinho lá, e meu peso não desce, cara, aí eu acho que por um período vale a pena a gente ver as calorias, né, sua taxa metabólica basal, ver se você está realmente num déficit calórico que seja constante, não muito agressivo. E aí, depois que você viu uma dieta que te tirou do platô, a gente pode voltar a não precisar ficar contando caloria. Porque, igual eu sempre falo, né, do simples ser melhor que o complexo. Se você aumenta a complexidade, contando caloria aqui, macronutriente lá, é algo que pode te ajudar bastante?
pode te ajudar bastante, né? Mas isso não é para todo mundo. Isso muitas vezes pode fazer com que você ache que é uma preocupação a mais e você queira jogar tudo pro alto, porque tá com muita coisa na cabeça. Quanto menos coisa a gente tem na cabeça, mais fácil é a gente prestar atenção no que sobrou. Se a gente presta atenção no que sobrou, a gente consegue fazer essas coisas com mais maestria, né? Mas e se a pessoa já tá comendo certo, por exemplo, tá comendo de forma saudável, tava chegando no déficit calórico e agora chegou nesse ponto inicial. A gente sabe que, querendo ou não, a fome é um dos principais fatores que faz com que ela volte a ganhar peso quando ela chega no platô. Quais são as estratégias que essa pessoa pode fazer, por exemplo, para não ter que fazer uma dieta ainda mais restritiva, já que a gente sabe que a restrição é, por exemplo, um dos principais pontos que leva ao fracasso de uma dieta? Perfeito, Jorge. A gente tem. A gente pode aumentar a proporção de outros alimentos que aumentem a saciedade. Basicamente, aqueles que são mais proteicos, né? Você teve a mudança aí da nova diretriz americana, né? Da nova pirâmide alimentar, que pontua bastante isso, né? A importância de a gente ter proteína em todas as nossas refeições. Essa proteína, ela ajuda a gente a manter uma saciedade basal durante o dia. E isso aí acaba aumentando a sua capacidade de dizer não àqueles alimentos que têm uma densidade calórica muito alta, aqueles alimentos que são ricos em carboidratos, né? Você pode aumentar o consumo de fibra. O consumo de fibra ele é maravilhoso, até para quem tem o hábito intestinal mais lento, né? Doutor, sou ressecada, o que eu faço? A gente sempre fala assim, olha, constipação a gente fala que é hidratação, exercício físico e fibra. Então a fibra ela não só te ajuda na saciedade, como também ela faz o seu intestino funcionar melhor, né? Então é muito aquela questão dos alimentos aliados que a gente sempre fala, né? Uhum. Então você aumenta a proporção de alimentos que têm uma densidade calórica menor, que tem mais proteína e que vai dar mais proporção ali de alimentos com menos carboidrato, menos calorias, né? Perfeito. É o que a gente fala sempre da densidade calórica, né? Ou seja, você consumir alimentos com uma densidade calórica ainda menor e também procurar alimentos que te tragam mais saciedade. Se a fome é o grande vilão desse processo como um todo, o apetite mesmo da pessoa, o que você precisa é tentar comer mais volume, mas consequentemente menos calorias. E aí as fibras, por exemplo, alimentos que têm muita fibra e água, que não tem ali energia em si, né? A gente não digere a fibra, por exemplo, vão ajudar nesse processo. Agora, é óbvio também, Ares, que chega um momento em que a pessoa está num platô, porque talvez aquele seja um peso já adequado para ela. E Sim. a gente tem hoje, talvez, uma concepção muito ruim de que a pessoa precisa chegar no peso normal dela para ter Uhum. benefícios em relação a um emagrecimento. Como é que você vê, por exemplo, essa concepção de que não, eu preciso chegar num IMC de magreza para considerar que eu venci esse desafio da obesidade? Porque a gente sabe que, no final das contas, é uma coisa a longo prazo. A gente nunca Sim. vence. A gente chega num peso considerado como interessante. Como é que você vê isso? Realmente é preciso perder 40 quilos, 50 quilos para ter benefício no processo de combate à obesidade? A gente já consegue ter um benefício extremamente positivo, por exemplo, com 5% do peso perdido, 5, 7% do peso perdido ali. Então, se eu peso 100 quilos, se eu perdi 5 quilos, eu já consigo ter um benefício muito grande no sentido de saúde cardiovascular, por exemplo, né? Diminuo muito a minha chance de infarto, diminuo minha chance de diabetes, do que basicamente o que mais mata o brasileiro, né? As doenças cardiovasculares ali. Então, a gente se sente mais disposto, a gente se sente mais animado, nós começamos a procurar comunidades, procurar meios que facilitem o nosso emagrecimento. Então, isso eu falo que é uma cascata, né? Um ciclo virtuoso em que as pessoas elas começam o processo, dão aquele start e aos poucos elas vão construindo uma fundação. Elas vão falando assim: opa, isso aqui eu quero pro resto da minha vida, eu quero agir desse jeito. E aí se torna cada vez mais fácil, né, você manter com esses bons hábitos. Perfeito. E é importante o pessoal entender que a concepção, talvez, do que a gente tem hoje de um corpo saudável, de um corpo interessante, um corpo esteticamente interessante, ela está muito longe do que é ser um corpo saudável. Sim, E até muitas vezes, chegar num corpo considerado hoje como o perfeito esteticamente exige da pessoa sacrifícios que vão fazer com que ela tenha prejuízos na saúde sim. dela.
Talvez o uso de hormônios, o uso de procedimentos estéticos, de medicamentos como um todo. Então, chegar, por exemplo, num percentual de gordura baixíssimo não é necessariamente algo saudável. E talvez esse é o cuidado que as pessoas precisam ter, inclusive no conteúdo que elas consomem hoje em dia. Porque muitas vezes isso é vendido como o mais saudável, como o melhor, né? Sim. E, logicamente, vai ter impacto no processo da pessoa. Você tem, inclusive, exemplo, né? Barra de cereal, produtos fit no mercado. Você vê lá o biscoito fit, você vai ver a caloria daquilo ali, né? É, aquilo que promete. Muitas vezes, você vê, inclusive, muitos ultraprocessados fit, Uhum. né? Algumas páginas da Nova Diretriz Americana, da pirâmide, eles falam justamente isso aí, né? Como que a pirâmide anterior acabava influenciando, né, esse mercado ali de, cara, o pessoal ali, ele tá focando muito cara, fazer produtos que consigam trazer esse selinho de ser algo fitness, só que na prática um produto que ele pode até ser mais calórico in natura, é muito melhor para a saúde do que um produto menos calórico que é ultraprocessado, né. Às vezes, eu consumi um queijo ali que foi feito artesanalmente, ele vai ter muito menos prejuízo à saúde aquele que passou por um processo industrial massivo, né. Então, é bem interessante a gente se atentar a isso também. Não, e até a gente falou um pouquinho sobre aumentar o consumo de proteínas, por exemplo. Existe hoje, inclusive, um marketing muito grande em você colocar proteínas nas coisas para que elas sejam mais saudáveis ou mais fits. Sim, E é vendido, por exemplo, um produto que é fonte de proteína. E quando você vai ver, ele tem mais carboidrato do que proteína. sódio. Poxa, ele não é uma fonte de proteína, ele apenas é um alimento que contém proteína. Ou o contrário, você adiciona proteínas em alimentos que são ruins, tá? Até em Sim, sorvete, hoje em dia, o pessoal tá colocando proteína exatamente. para que ele se torne mais saudável. E não é isso que a gente tem que trazer aqui como conhecimento. O que você precisa entender é que, obviamente, a proteína ela é algo que te auxilia nesse processo, mas mais importante, por exemplo, do que aumentar a quantidade de proteínas que você está comendo, é prestar atenção na qualidade da proteína que você também está comendo. Porque não adianta você querer aumentar a proteína comendo mais carne vermelha, porque a carne vermelha vem com gordura saturada. E gordura saturada, além dos riscos associados a ela, também tem caloria. Então tudo isso precisa ser bem pensado. No fim das contas, é comer de forma saudável, comer comida de verdade, pensar num déficit calórico que seja sustentável, mas principalmente que você consiga ter aderência. Porque talvez chegar no platô seja algo que não seja interessante. É. Só que imagine só, se você chegou no platô e você está num platô verdadeiro, quer dizer, se você já emagreceu de forma substancial. Então é até mesmo valorizar o platô. Sim, Valorizar ele como uma vitória e entender que ele faz parte do processo. E entender até se você precisa perder ainda mais peso. sim, Ou se o peso que você tem hoje já é algo que para você é condizente com a sua saúde, com a tua realidade, né? exatamente. Então, assim, na medicina a gente tem aquelas classificações, né, de sobrepeso, tem que estar se você tá com IMC de 18 a 25, você é eutrófico, você é saudável. Se tá de 25 a 30, você é sobrepeso. 30 a assim, aquilo é uma média, né, classificação para facilitar condutas assim. Mas o que a gente quer é sempre melhorar a cada dia. Todo dia eu quero diminuir meu risco cardiovascular, diminuir minha chance de morrer de infarto, diminuir minha chance de ter um AVC e precisar de cuidados de familiares no futuro, diminuir minha chance de não ser um idoso funcional. Então, os benefícios, eu diria que até eu falei os 5, 7% ali, mas no momento que você decide mudar o estilo de vida, você já está trazendo benefícios para a sua saúde, para a sua motivação. O maior desafio que a gente tem é manter essa concepção. Por isso, muitas vezes, você precisa da ajuda de uma comunidade, da ajuda de um profissional, da ajuda de alguém que te dê um plano estruturado, né? Perfeito? E até o ponto talvez mais importante é a pessoa entender que o platô ele é sim uma vitória e que mais importante do que ela não apenas continuar o processo, é ela não ter aquele baque, aquela sensação de desânimo de que, puxa, agora eu não estou perdendo ainda mais peso, então já que eu não estou perdendo mais peso, eu vou desistir do processo. E é quando a pessoa volta a ganhar peso. Sim. Então, o mais importante talvez seja ela entender que isso faz parte do processo e que ela precisa, na verdade, é continuar.
e que com adaptações pequenas ela pode voltar a perder peso. O efeito sanfona nada mais é do que um platô mal resolvido, geralmente. Exatamente. A pessoa tá consumindo tudo certo. É exatamente isso que acontece. A pessoa passa por um período de perda de peso, chega no platô, porque assim, teve o equilíbrio metabólico, e aí ela começa a desmotivar, por quê? Porque a balança dela começa a não responder. Ah, a dieta não é pra mim. Ah, isso aqui não funciona, não dá certo e tal. E aí aos poucos ela volta. E aí assim, ó, perdi peso, ganhei peso. Exatamente o que eu falei. O efeito sanfona nada mais é do que um platô mal resolvido. Perfeito. E até a pessoa entender que, obviamente, ainda que ela faça tudo certo, ainda que ela esteja no platô, existe sim uma pressão do nosso corpo, uma pressão do nosso organismo para que ela volte a ganhar peso. Sim, Então, se ela perder o foco, se ela não se atentar a isso, ela vai voltar a ganhar peso naturalmente. Na verdade, a tendência dela é voltar a ganhar peso. E aí a gente olha pessoas que conseguiram emagrecer 50, 60 quilos e conseguiram manter esse peso ao longo do tempo. E aí vem a pergunta: poxa, como é que essa pessoa consegue? Essa pessoa talvez seja aquela que identificou que as dificuldades elas vão continuar acontecendo e mais importante talvez do que sair do platô, seja ela conseguir manter aquele peso que ela perdeu ao longo do sim. tempo. Porque é sim uma vitória. E quem consegue internalizar isso, quem consegue entender essa pequena, mas não tão pequena, muito grande vitória, são as pessoas que conseguem manter o peso ao longo do tempo, né? E as pessoas que conseguem fazer isso são aquelas que repetidamente estão lembrando do propósito delas. Repetidamente estão cumprindo os seus objetivos, né? Então a pessoa estipula pactos ali que, não, todo dia eu vou me pesar, todo dia eu vou registrar a refeição e avaliar como elas estão. Tem aqui meu caderninho, meu fiel caderninho que eu vou registrar tudo e vou avaliar. E aí, vou acompanhar meu peso. Se eu ver que alguma coisa está saindo fora, que eu tô ganhando peso de novo, eu vou fazer algo sobre. O gráfico de peso é algo que alerta. É algo que fala assim: olha, opa, olha o caminho que eu tô seguindo. Tô ganhando peso, né? Então, muitos pacientes que eu tenho, inclusive período de férias, você vê claramente o gráfico da pessoa estava descendo, aí passa por um período ali de curto, né, de estabilidade e começa a subir, né? Por conta das férias da pessoa em que ela começa a se permitir muito mais, né? Pessoal, férias, geralmente a gente tem que relaxar mesmo, a gente tem que. eh, a gente tem que. Geralmente consome algumas refeições de pior qualidade ali, né? Um ambiente de relaxamento. O problema é quando você desiste de tudo nas férias, porque aí você acaba recuperando, né? Igual a questão, muitos nutricionistas falam que não existe essa de dia do lixo. Você pode ter refeições livres ali, mas se você falar que aquele dia todo você vai consumir eh, muito carboidrato e tal, você acaba perdendo o que você ganhou durante o que você conquistou durante a semana. Período de férias, final de ano, é a mesma coisa, né? Muitas vezes você demora meses para conseguir perder uma quantidade de peso e você ganha tudo de novo no final do ano, ou então nas férias. Então, nas férias, quando o paciente chega para mim e fala assim: doutor, eu tô de férias, ele já me avisa assim: eu tô de férias. Provavelmente eu não sei como vai ficar meu peso. Mas quando elas estão conscientes e pesando, é esperado ali que vai subir um pouquinho o peso. Mas não é nada que faça você perder tudo que você já conquistou, Uhum. entendeu? Então, é importante entender também que vão ter períodos mais desafiadores. Mas se você cumpre seus pactos todos os dias, se você se lembra da sua luta todos os dias, você consegue manter esse peso como essa perda que você teve como algo duradouro, né? Perfeito. E até interpretar, né, essas situações como a nossa vida mesmo, né? Sim, Nossa vida não vai ser perfeita o tempo todo, as coisas vão acontecer. Você vai ter momentos em que você vai querer comer mais, momentos em que você vai conseguir comer menos. E até o mais importante do que a pessoa ter esse controle em si, ela entender que hábitos ruins vão trazer resultados negativos e bons hábitos vão trazer resultados positivos. Se ela sabe que ela tem um dia do lixo, ela tendo consciência de que o dia do lixo vai causar um prejuízo para ela, quando ela olhar na balança, ela não vai ter um susto, ela só vai constatar aquilo que ela já sabia. E aí, obviamente, se o grande objetivo dela, se ela tem propósito profundo para emagrecer, ela vai entender que, cara, eu não posso ter um dia de lixo. Eu preciso comer de forma que seja até um pouco mais flexível,
mas que não seja tão acentuada assim como eu fiz nesse dia. E aí é quando o autoconhecimento aplicável vai fazendo com que aquele ciclo que a gente falou se torne realmente um ciclo virtuoso. E a pessoa vai aprendendo com o processo, aprendendo que as ações que ela faz, os hábitos que elas têm consequência direta no peso, e é aí em que aqueles ajustes finos vão sendo feitos e a pessoa consegue muitas vezes sair também do platô, né? Exatamente. E isso que você falou, assim, é uma extrema verdade. Porque alguns pacientes, por exemplo, que eu acompanho, eles, por vezes, né, isso é humano, natural, ninguém deveria se culpar extremamente por isso. Às vezes eles, perdão do termo, enfiam o pé na jaca, né? Eles vão lá e comem tudo que vê pela frente em um dia. No dia seguinte, bate aquele arrependimento, principalmente porque eles veem o salto que deu na balança ali no gráfico de peso. Então, era um gráfico que vinha descendo, 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 de um dia pro outro, foi lá pra cima. Isso causa um impacto muito grande. E cada vez que você recebe esse impacto, você lembra que na próxima vez você vai maneirar um pouco mais. E até que esses saltos, eles deixam de ser tão grandes, né? Você pode se permitir um dia ou outro, mas exercitando a temperança, você consegue falar não mais vezes. Você consegue chegar lá e falar assim, cara, eu sei que é uma festa de aniversário, eu sei que tem tudo quanto é tipo de doce que eu gosto, mas eu vou comer esse e acabou. Me ofereceu mais? É não. Então, a gente tem que aprender com nossos erros e a forma mais certa de aprender, mais eficaz, né? É registrando e pensando sobre eles. Show de bola, Aires. Bom, muito obrigado pelo esse nosso papo de hoje, mas antes de acabar, eu queria que você trouxesse uma dica prática de saúde para o pessoal aplicar, já logo depois de assistir esse nosso episódio. O que você pode falar para o pessoal? Essa é a dica que eu sempre trago, né? Registre. Para tudo no processo de emagrecimento, a gente consegue analisar os dados quando a gente gera dados. Estatística é isso. Análise de dados, ciência de dados é isso. É você juntar dados fidedignos e fazer alguma coisa positiva com isso. Para você trazer dados, ter dados, você precisa registrar. É o registro a gênese de tudo. Registro transparente. É não fugir da raia quando você fez besteira, né? Quando você, eu comi um bolo, não vou nem registrar. Porque a gente tem essa trava, né? Tipo, nossa, não queria ter fugido da dieta, não sei se eu registro e tal. Mas quando você firma esse compromisso, quando você tem essa transparência, essa clareza, você anota tudo sem ver, né? Você anota lá e eu tô cumprindo isso porque eu tenho que cumprir. E aí a análise que você faz posteriormente, né, um post-mortem ali, você consegue trazer algumas sacadas sobre o seu comportamento que você não iria entender se você seguisse uma vida corriqueira, totalmente adaptada a um cotidiano atarefado e estressante. Então, a dica prática que eu dou, pega o caderninho, compra o caderninho ali na gráfica. Eu sempre falo pro pessoal, vai na papelaria, compra um caderno, tem um caderno de anotações e vai anotando as coisas que você vai fazendo. Traga isso para sua consciência. Isso vai ajudar, inclusive, se você for um profissional. O que o médico, né? Eu falando como médico, mas muitos nutricionistas já me falaram isso também. Cara, tudo que eu queria às vezes é que o paciente me trouxesse clareza sobre o que ele quer, sobre o que ele está fazendo, não me escondesse informação. E a forma de não esconder informação, não só do profissional, mas de você mesmo, é anotando. Cara, quando o paciente chega para mim com histórico de exames, histórico de consultas, doutor, tenho isso, isso aqui. Quanto mais transparente ele é, mais eu consigo ajudá-lo. Então, assim, a coisa que eu mais valorizo é transparência. E a transparência aliada ao registro, não tem nada melhor. Show de bola. Aires, mais uma vez, muito obrigado pela participação, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês e a gente vai se falando, a gente vai conversando cada vez mais, trazendo o nosso público para uma vida melhor e uma vida mais saudável cada vez mais. Com certeza. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor.
Se você quer entender como a Outlive pode te ajudar a emagrecer de forma sustentável, registrando seu peso e as alimentações todos os dias, eu te convido a participar do nosso pacto Outlive. Você vai ter acesso aqui na descrição do vídeo a um link para participar de forma gratuita do nosso produto durante um período e mudar tudo aquilo que você já viu sobre emagrecimento. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.